virtuosas! Tudo bem com vocês, queridas? Estamos aqui em mais um episódio e o vídeo de hoje é muito mais do que uma indicação de livros. Nós vamos falar sim sobre um livro, mas além de indicação, nós vamos também ter um bate-papo, um momento de conversa com o autor da obra. Ele é pastor presbiteriano, escritor de 2 livros, tem uma esposa linda, 3 filhos e também é criador do podcast Um CPD, que é um capítulo por dia. Já descobriram quem é? Gente, estou falando de Paulo Won. Pastor, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui no Virtuosas. Pode começar se apresentando um pouquinho para os que estão nos assistindo aqui em casa. Obrigado pelo convite, Duda. É muito bom estar com vocês, virtuosas. Eu sou o pastor Paulo Won, sou pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana, na cidade de Campinas. Como a Duda já falou, eu tenho a esposa mais bonita do mundo, a Juliana. Tenho 3 filhos e também atuo na área de docência no Seminário Presbiteriano do Sul, no Seminário Servo de Cristo em São Paulo. E a gente também contribui bastante na produção de conteúdos teológicos na internet, nas mídias sociais. Produzo o podcast Um Capítulo por Dia, né, com a distribuição da nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação, que é a PECOM, e a gente faz um monte de outras coisas aí. Eu sou autor do livro Deus Falou na Língua dos Homens, Grego Diário, enfim. E um dos livros, né, uma das obras que nós vamos falar hoje é esta aqui, E Deus Falou na Língua dos Homens. E para começar, né, falando um pouco do livro, eu queria fazer algumas perguntas para o senhor, pastor. E a primeira é, por que Deus escolheu falar na língua dos homens? Deus, ele nos criou justamente para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, relacionamento. E comunhão e relacionamento ela se estabelece por meio de contato, mas também por meio de comunicação. E comunicação é feita no nível humano, por meio da fala, por meio de todos os sinais, né, de comunicação que nós temos. Deus nos dotou com essas habilidades, porque Deus é um Deus comunicativo. E na medida em que Deus nos criou para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele, Ele nos criou também para revelar qual que é a sua vontade para cada um de nós. E Ele faz isso de uma maneira que nós podemos entender. Então imagina Deus como um ser supremo, um ser perfeito, que tem uma linguagem perfeita e inalcançável. Imagina Ele falando dessa forma para nós. Nós não entenderíamos, nunca. Né? E ainda mais, agora, depois da queda, nós temos os efeitos do pecado que dificultam ainda mais nós compreendermos aquilo que Deus quer falar conosco para a nossa salvação. Então, Deus, ele se acomodou na sua forma de se comunicar conosco, na sua forma de revelar a sua mensagem, com uma linguagem que nós podemos entender. Então, ele usa recursos analógicos, recursos presentes no tempo dos autores bíblicos para expressar as suas verdades eternas, para que a gente possa ter a noção de quem Deus é, o que Ele faz e como nós somos inseridos no plano de Deus. Então, primeiro, Deus é um Deus comunicativo, Ele quer se relacionar conosco e talvez o maior milagre que exista nessa perspectiva é de Deus falar de uma maneira que nós podemos entender. E isso é graça de Deus, é um privilégio muito grande e é a manifestação do amor de Deus mesmo, né? Porque Ele não nos deixa no prejuízo ou não nos deixa perecer no pecado, mas Ele revela a sua vontade por meio da sua palavra. Deus, Ele é tão comunicativo que Ele não ficou apenas no aspecto verbal, Ele se manifestou, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, como uma pessoa que há 2000 anos atrás as pessoas viram, como uma pessoa que nós hoje, mesmo não vendo, nós cremos, e Jesus falou que nós somos mais felizes por isso. Então nós temos aí um contato físico, tangível com esse Deus que é eterno, que é perfeito, mas que quer ter esse contato com cada um de nós que fomos criados à sua imagem e semelhança
E a despeito da nossa imperfeição, Deus quer justamente usar essa comunhão para que Ele possa nos salvar e nos conduzir à maturidade. Legal, pastor. Isso é graça, né? É graça de É Deus. muita graça. E uma outra pergunta que às vezes a gente fica se perguntando, né? Por exemplo, eu que sou cristã, mas não vou ser pastora, até porque não temos base bíblica para isso, né? Uhum. Para o pastoreado feminino. Ainda assim, por que eu devo estudar a história da Bíblia? Porque a Bíblia é o livro que nós mais temos contato como cristãos, né? Então, não faz muito sentido você manejar algo que você desconhece a história, você tem que conhecer também os princípios para nós entendermos a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro simples, né? Não é tipo um livro de historinha que foi escrita há 2 anos atrás. É um livro muito complexo, escrito por muitas pessoas, muito tempo atrás. Então nós precisamos interpretar a palavra de Deus de forma correta e entender o valor que essa palavra tem para cada um de nós. Então, se nós gostamos de determinada coisa, faz parte da nossa essência como seres humanos de nós termos uma curiosidade para tentarmos investigar. Por exemplo, a gente gosta de um determinado tipo de comida. A gente vai tentar entender, né? De onde que vem essa comida, quais são as variações, como que faz, né? Qualquer hobby que você tenha na sua vida envolve você se aprofundar num conhecimento razoável do que é aquilo e por que aquilo funciona daquele jeito, por que aquilo é importante para você. Imagine nós olharmos a palavra de Deus, a Bíblia, como a revelação de Deus que nos conduz ao conhecimento dele e à salvação, e nós simplesmente ignorarmos que a Bíblia não caiu do céu, né, de uma forma assim, bum, caiu. Não, foi revelada. Então, entender esses bastidores, entender essa história é muito importante porque enriquece o nosso conhecimento do próprio Deus, porque nós entendemos como que Deus ele trabalha a sua revelação, nós podemos ter uma compreensão melhor do texto em si, texto bíblico, e também de como o texto bíblico se aplica a cada um de nós. Porque todo texto, ele é um pouquinho do reflexo do seu contexto histórico. Então, a Bíblia foi escrita há milênios atrás. Como que nós trazemos a palavra de Deus para os nossos dias e nós vivemos essa palavra, que é a mesma, que atravessou os séculos, e como que essa palavra ela responde aos questionamentos e às inquietações do nosso coração no tempo de hoje. Tudo isso passa por uma análise razoável. Eu não diria nem muito aprofundada, né? Porque, como você disse, nem todos vão ser teólogos assim de ofício. Mas até o intuito de eu ter escrito esse livro é para que os cristãos normais, os membros normais, os leigos, possam ter uma forma de compreender melhor como que essas escrituras elas foram inspiradas e como elas foram trazidas até o nosso tempo, e tudo isso na perspectiva de que foi Deus que conduziu toda essa história. Pastor, também falando um pouco mais de uns assuntos do livro, né? Tem uma parte que ele vai falar sobre o período intertestamentário, né? Uhum. Que são os 400 anos de silêncio Uhum. de Deus. E essa parte, né, que a gente ouve, a gente pode pensar da forma como Deus ficou calado esse tempo todo, sem fazer nenhum ato, ou ele fez alguma coisa assim, e foi deixado de lado. Uhum. As pessoas acham que aquela página branca entre o Antigo e o Novo Testamento é branco justamente porque Deus não fez nada, né? Deus, tipo, foi tirar férias na Disney, ou foi fazer qualquer outra coisa, porque É, ele trabalhou muito no Antigo Testamento, fez hora extra e ele um quer ano dar, sabático, né? foi? Foi tirar um sabático e depois veio com tudo no Novo Testamento. Na verdade, não. Quando nós falamos de silêncio, silêncio é na perspectiva profética e da revelação, porque nenhum profeta que trouxe uma revelação que virou ou que viria a ser um escrito aceito como autoridade foi produzido nessa época. Mas, por um lado, Deus não falou em termos proféticos, mas, por outro lado, Deus esteve muito ativo em todos esses 4 séculos, que são esse período de intervalo, porque Deus preparou nesses 400 anos
todo o mundo e toda a história para que Jesus viesse. Então, Malaquias termina o Antigo Testamento de um jeito. O Novo Testamento nos mostra o mundo de um outro jeito completamente diferente daquele que terminou o Antigo. O que aconteceu? O mundo foi preparado, né? Nós temos nesses 4 séculos a emergência do Império Grego, Alexandre o Grande, que fez com que todo o mundo mediterrâneo, né, comungasse de culturas mais ou menos homogêneas, né, capitaneadas pela difusão da cultura grega, um certo tipo de trânsito mais facilitado em termos de língua e comunicação, porque o grego se tornou a língua franca da época, e tudo isso, numa perspectiva mais ampla da expansão do evangelho, ajudou muito, porque a partir do momento que Jesus veio, dentro desse contexto já totalmente modificado, né, respondendo às crises daquela época, a partir do momento que Jesus morre e ressuscita, e os seus apóstolos começam a pregar, e essas pregações, as histórias de Jesus começam a ser registradas, os autores bíblicos registram em grego. Todo o império, todo mundo daquela época fala grego. Então, aquilo que é registrado, ela ganha uma velocidade de difusão muito maior. Você imagina, Jesus morreu, chutando aproximadamente em 33 depois de Cristo. Já em 54, que é 10 anos, 11 anos depois da morte de Jesus Cristo, nós temos relatos que já em Roma, no coração do Império Romano, os cristãos já estavam criando certos tipos de desconforto, né, dentro daquele contexto. A gente pode achar que 10 anos é muita coisa porque para nós é tudo instantâneo, né? Você manda a mensagem, é tudo ao vivo. Mas na época as coisas demoravam muito mais. Imagina alguma coisa que aconteceu lá na periferia do Império Romano, que era a Judéia, chegar com relevância no Império Romano. 11 anos, 10 anos, foi um processo avassalador, né? Muito rápido, facilitado por tudo aquilo que aconteceu no período interbíblico. Então, esse capítulo é um capítulo muito importante, né, do livro, porque nos ajuda a fazer a conexão desses dois períodos, do Antigo e o do Novo Testamento, e você, compreendendo o que aconteceu nesses 4 séculos, acaba entendendo por que o mundo do Novo Testamento é desenhado daquela forma que é diferente do Antigo Testamento. Legal. E pastor, o senhor tem alguma parte do livro que é a sua preferida, que o senhor, assim, gosta mais? Eu gosto de todas as partes deram trabalho para escrever, mas o capítulo especialmente que eu falo sobre Atos foi um capítulo muito especial, porque eu falo de Atos numa perspectiva mais reduzida, né? Com foco em Atos capítulo 10, que é a história de Cornélio. Então, a história de Cornélio é uma grande virada em Atos, porque é a virada de uma igreja basicamente judaica para uma igreja que se abre para os gentios. E por que isso é importante em Atos? Porque é justamente isso que Jesus falou que aconteceria quando o Espírito Santo viesse e empoderasse os cristãos para que fossem testemunhas, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, nós vemos que Cornélio, né, aquele centurião que por meio das suas orações, por meio da sua caridade, teve a sua oração e respondida por Deus, Pedro foi lá, tem toda aquela história do véu que desce com um monte de animais impuros, e a voz de Deus fala para comer, e Pedro fala que ele não pode comer porque é tudo animal impuro, e Deus fala para Pedro para não tornar impuro aquilo que ele purificou, indicando que nós, né, gentios, que nós não somos judeus, nós também fomos inseridos na aliança e fomos inseridos no corpo da igreja. Isso é muito relevante para todos nós, porque todos nós somos gentios, né, se falarmos etnicamente e religiosamente. Então, é como o evangelho trabalha e é o cumprimento daquilo que tanto os profetas menores no Antigo Testamento, né, quanto o próprio Jesus, né, eles disseram sobre aquilo que aconteceria nos últimos dias, né, que é a questão de todo aquele que crê, né,
ser alcançado e ser salvo. Então, é um capítulo que deu trabalho, mas um capítulo que é muito importante porque é uma perspectiva que ah, pouquíssimas pessoas elas abordam ao analisar Atos, né? Então foi um capítulo que eu considero como um capítulo que deu uma contribuição muito grande para nós compreendermos particularmente o Novo Testamento. E para finalizar, uma pergunta surpresa, uma pergunta bônus. Eita. Tem algum livro no forno? Você pode dar um spoiler? Tem vários livros no forno, na verdade. O problema não é deixar no forno, o problema é deixar queimar no forno, né? Então, tem livros que eu já terminei de escrever. Tem um livro, um livreto que vai sair em forma digital, falando sobre a interpretação de Gênesis 1 e 2. E tem um livro que eu estou escrevendo agora, que vai sair pela Thomas Nelson Brasil, que é justamente um olhar mais aprofundado nesse período interbíblico, porque eu vou fazer uma introdução aos apócrifos do Antigo Testamento, falando dentro de qual contexto foram escritos, por que são importantes, e qual que é a perspectiva, vamos dizer assim, protestante, evangélica, com relação a essa literatura. Então é mais ou menos nessa direção que a gente está caminhando. Não sei se nesse ano, mas com certeza no próximo ano nós teremos boas novidades saindo no forno. Então vamos aguardar, né, por essas obras saírem, né, do forno prontíssimas e quentinhas para nós, né, pastor? Legal, vamos aguardar, vamos trabalhar para isso. E orar também. E orar. O senhor quer falar mais alguma coisa para os que estão em casa? Eu queria agradecer, né, por esse tempo e só reforçando o fato de que nós precisamos ter esse contato com o Deus que se comunica conosco, né? Eu queria deixar uma dica, né? A gente falou do podcast Um Capítulo por Dia. É um podcast que você pode acessar em qualquer tocador, né? Da sua preferência. Mas por que que esse projeto aconteceu? É uma ajuda ou uma contribuição que eu queria dar para as pessoas lerem a Bíblia com uma constância, né? Você pode falar assim, mas ler um capítulo por dia é pouco. Bom, depende. Melhor do que não ler nada, né? E melhor do que ler 10 em um dia e passar um mês e não ler nada e ler 10 capítulos só no próximo mês. E também não entender nada. Também não entender nada. Então, a constância é algo muito importante. E você ter essa disciplina é algo muito importante. Então, a gente tem Um Capítulo por Dia, um CPD, no meu canal do YouTube, em vídeo, né? Mas também em forma de podcast na nossa multiplataforma da IPB, né? Ou em qualquer tipo de agregador. Então, convido você a escutar. A gente tem mais de 160 capítulos gravados, então quase um ano, né, de conteúdo para você começar a estudar, né, vários livros. A gente vai lendo um do Antigo Testamento, depois pula para o Novo, vai pulando de um lado para o outro. E é um dos planos de vida, né, a gente poder gravar todos os capítulos da Bíblia nessa perspectiva. A gente chega lá. Vai demorar uns anos, mas a gente chega lá. Mas é uma ferramenta que pode ajudar muito você a ter esse momento de comunhão com Deus e a facilitar a sua compreensão. A gente já disse que a Bíblia é um livro não tão fácil, então a gente quer facilitar um pouquinho para que você possa entender melhor a vontade de Deus para nós. Legal. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que também vocês tenham gostado da indicação de livro. É uma indicação maravilhosa e acho que é necessário para todo cristão, né? Conhecer mais da Bíblia, conhecer os bastidores, né, dessa grande história. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem e também compartilhem com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigada, pastor, pelo convite, né? Por aceitar o convite de participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço, Duda. Deus abençoe vocês. Igualmente. Tchau, tchau.